Em Perângeli, 10 horas e 15 minutos, está ao vivo conosco André Damásio de Melo, assessor de investimentos da WIT e especialista em commodities. Muito bom dia, André. Bom dia, Delfino, bom dia, André, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar aqui. Nós que agradecemos, André, sua participação no CBN Campinas. Essa situação aí do risco de falta de fertilizantes no Brasil, devido à guerra da Ucrânia, qual que é a sua opinião, André? Então, Delfino, como já vem sendo noticiado, né, o Brasil ele é extremamente dependente de fertilizantes externos, né? O Brasil ele importa, só no ano passado, né, como dado estatístico, importou mais de 1.500 toneladas de fertilizante, isso aproximadamente 30% vem da Rússia. Nós temos, por exemplo, uma dependência de mais de 80% do nosso potássio da Bielorrússia, né? Isso escoado ali pela Lituânia. Então, os fertilizantes eles impactam diretamente no custo de produção das nossas commodities, tá? André, bom dia. André Berenguel aqui, obrigado também em atender a CBN Campinas. Agora, essa questão dessa extrema dependência, né, como você colocou aí, do mercado exterior. Logicamente que isso não é de hoje. Daria para o Brasil minimizar essa dependência desses insumos para a produção dos fertilizantes? Daria sim, André. Nós temos algumas alternativas, né? O plano A, segundo o nosso Ministério da Agricultura, é procurar novos ofertantes, né, para substituição desses canais com Rússia, Bielorrússia e Ucrânia, caçando, por exemplo, outros ofertantes, como, por exemplo, o Canadá, seria um substituto aí para proponente ao nosso potássio, o Irã para a ureia. Então, a nossa ministra Tereza Cristina está em viagens aí essa semana e a partir da semana que vem também, para botar em prática esse plano A de primeiro fechar acordo com novos ofertantes para que não venha a ter a escassez desses fertilizantes aqui, tá? Um segundo plano também, já anunciado pela ministra Tereza, é a implantação do nosso Plano Nacional de Fertilizantes, tá? Esse seria mais num segundo momento, né, para uma demanda um pouco mais a médio e longo prazo, né, visto que nós temos sim algumas jazidas aqui, apesar de baixas em teor de nutrientes, algumas em regiões de proteção indígena, tem algumas resistências ali ambientais, mas seria um plano B. Então, a gente tem algumas alternativas a serem seguidas assim, tá? Mas, de imediato, procurar novos ofertantes para substituir Rússia e Bielorrússia. Ô André, saindo da questão dos fertilizantes, nós podemos afirmar que as commodities agrícolas brasileiras podem ser afetadas com essa guerra? Podem sim. A gente sabe que o fertilizante ele é um insumo, né, agrodefensivo para as nossas commodities. Utilizamos muito, né, potássio, ureia, fósforo, que vem do Marrocos também. Então, esse conflito bélico Rússia-Ucrânia afeta principalmente o custo, por conta de embargos logísticos, né, e balanço aí da oferta desses fertilizantes. Isso impacta no nosso produtor brasileiro no custo de produção, que está avaliando um replanejamento, né, da sua lavoura. Isso pode impactar na redução da área plantada, no custo para manter essa área plantada. Isso efetivamente aumenta, né, para nós, provoca um efeito inflacionário, aumentando o preço, e isso vai refletir para nós, tá, em algumas culturas, como por exemplo a cana, a soja, o milho, o amendoim, o limão, a laranja. Isso para nós aqui na ponta, Delfino, se traduz em elevação de preço, e nós vamos sentir no bolso, sim, lá na gôndola do supermercado em algum momento, tá? Justamente até com relação a isso, André, a gente já abordava durante esta semana no CBN Campinas o impacto, né, no bolso do consumidor em função desse conflito lá na Ucrânia com a Rússia. E agora também tem, né, a gente tratava da questão dos combustíveis com relação ao petróleo, o barril do petróleo subindo, o dólar também, tudo atrelado. E agora esse novo fator aí dos fertilizantes, que também pode impactar, então, ou deve impactar o preço dos alimentos a um curto e médio prazo.
Exatamente, André. Se você olhar no cenário macro, nós já víamos sofrendo, né, um processo inflacionário por conta da crise do coronavírus, né? Estávamos aqui quase que voltando a um cenário não de normalidade, mas meio de estabilidade, e esse conflito veio para agravar ainda mais esse processo inflacionário. A Rússia também é um grande produtor de petróleo, então a commodity acaba sendo impactada na oferta, no preço, e isso impacta no mundo inteiro, porque é uma commodity extremamente interdependente entre os países. Então, é mais um fator para agregar aí na elevação dos preços. Tá? A gente sabe que o Brasil ele é um país cuja logística é extremamente dependente do meio rodoviário. Nós estamos, né, segundo últimos levantamentos aí, já com o preço dos combustíveis já sendo negociado aqui abaixo do seu valor justo, então, inevitavelmente, a alta do petróleo como commodity internacional vai pressionar o nosso preço dos combustíveis aqui no Brasil, e isso é mais um fator que vai agravar na logística de alimentos, na logística agro, de escoamento desses produtos, dessas commodities aqui no Brasil, e vai também ser mais um fator que impacta no preço para nós, consumidor final. O André, o produtor brasileiro, ele viveu o boom, né, da alta do dólar, né, a moeda norte-americana. Só que agora o dólar, ele está também elevando custos de matérias-primas, né? Quer dizer, está uma situação bem complicada, né? Sim, para você ver que a gente tem vários fatores influenciando, né? O conflito bélico já seguido aí após uma pandemia acaba trazendo para nós vários fatores que influenciam. Então, por exemplo, a gente tem a questão da oferta-demanda por conta de sanções à Rússia. Isso afeta o cenário logístico, né? Rotas, valor de seguro, a cláusula guerra, por exemplo, das seguradoras faz com que fique o custo dos seguros praticamente inviável aí para os exportadores e importadores, né? Nós temos a questão, como você mencionou, do dólar, que também é afetado, né? Sempre em conflitos bélicos, há uma corrida para as moedas fortes. Isso faz com que o dólar oscile muito, e nós, né, enquanto país agro, a gente tem muitos importadores, a exportação também é muito forte para alguns países, isso impacta, né? O câmbio impacta diretamente na receita de algumas empresas e produção de commodities, tá? Então é mais um fator para agravar, né? Nós temos oferta e demanda de insumos para a produção, nós temos oferta e demanda dos commodities, o Brasil como um grande exportador de alimento para o mundo, e nós temos a balança comercial sendo fortemente impactada pela oscilação do dólar também. Agora, como que fica a situação? A gente tem aqui informações conflitantes. A Associação Nacional para a Difusão de Adubos, a ANDA, afirma que o Brasil tem estoque de fertilizantes até o próximo mês de junho. Já o Ministério da Agricultura assegura que essa oferta se dá até o próximo mês de outubro, né? Com relação a esse período, tramita em Brasília um projeto de lei, e até o deputado federal Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, ele defende esse projeto que permite a exploração de recursos naturais em terras indígenas. No começo da nossa conversa, o senhor falou com relação à busca de novos mercados, né, para importar esses insumos. O senhor acredita que seria viável, né, porque também entra nessa esfera política da exploração de terras indígenas? Essa é uma questão delicada, tá? É uma pauta a ser inclusa ali no Plano Nacional de Fertilizantes, tá? Como mencionado politicamente na mídia. Exploração de jazidas em áreas indígenas, um investimento de recursos para o setor, para alavancar o mercado interno, né, de insumos fertilizantes no mercado interno. Mas eu acredito que essa seria uma medida mais para médio, longo prazo. Tá? No curto prazo não mudaria nada para a questão do nosso agricultor, das nossas commodities. A questão de estoque, né, realmente há um conflito, nós temos aí várias versões, entre 3 meses, 6 meses, outubro. A questão né, o agricultor brasileiro ele trabalha com planejamento, né, ele não pode pensar no fertilizante só na hora que ele for colocar a semente lá na terra, né. Então nós temos agora, meio do ano, as questões da nossa safrinha, que a gente fala, né, a entre-safra. Esta
safra, ela está garantida, né, segundo palavras da nossa ministra Tereza, justamente porque no plantio lá atrás já foi utilizado, né, os fertilizantes que já estavam comprados, já era uma provisão para entre safra, né. Qual que é a questão aqui? Aí sim entra a expectativa de escassez de fertilizante para a safra de verão, lá início de meados de setembro ali, que é quando se começa o plantio. Então já estamos planejando agora o provisionamento de produção para essa safra de verão. Então eu acredito que a gente tem que ter um meio termo aqui. Obviamente não dá para a gente generalizar, poxa, tem 3 meses, tem 6 meses, por quê? Depende muito do insumo, do fertilizante, né? Poxa, o que é? Fósforo, é potássio, é ureia, e para a cultura em si, né? Onde você vai aplicar esse insumo. Então eu estimo sim, entre 3 a 6 meses até início de setembro. Pode ser que em algumas culturas, alguns insumos, a gente sofra algum tipo de escassez, sim. Ô André, como é que está a sua rotina de trabalho com esses 8, 9 dias de guerra como assessor de investimentos? Delfino, está bem intensa, né? Aqui na UIT, nós fazemos gestão de patrimônio. Eu sou especialista em renda variável e commodities, fico na nossa mesa de operações aqui. Nós temos muitos clientes que estão expostos à renda variável, falando especificamente de bolsa de valores, né? Ativos, equities, commodities. Então ela está bem intensa porque um conflito bélico, ele mexe muito com as oscilações de preço, né? O primeiro impacto no curto prazo é o que a gente chama do efeito manada, né? O medo, o receio de uma escalada nesse conflito. Então os preços oscilam muito por conta desse efeito manada, e isso faz com que nós tenhamos uma rotina muito intensa aqui de falar com clientes, de proteção de carteira. Então está bem corrido, está bem agitado, e eu acho que pode ser que fique assim por um bom tempo ainda, enquanto esse conflito se estender, e torcemos para que ele não escale, né? Acho que o receio também, até entrando um pouco nas commodities, é que esse conflito se escale, porque hoje nós temos aí a expectativa de escassez, né? O medo de escassez, por exemplo, dos insumos agrodefensivos para os nossos commodities. Não é uma escassez imediata, e sim um receio de escassez futura. Como o mercado financeiro ele sempre adianta o futuro, as expectativas, nós já estamos olhando lá na frente, e isso faz com que os preços percam referência no curto prazo, tá? Então, está oscilando bastante, e o nosso trabalho aqui é justamente defender a carteira dos nossos clientes, pensar em proteção, pensar em diversificação, e está bem corrido, Davi. André, quando a gente fala nos fertilizantes, você falava agora há pouco dessa previsibilidade, né, da entre-safra, da safrinha e da safra propriamente dita, dependendo das culturas. Com relação à cana-de-açúcar, né, que é de extrema importância para a gente aqui, porque tem um mercado externo que muitas vezes toma, né, a nossa produção e eleva preços internos, ou mesmo Exato. Tem esse fator, ou mesmo fator interno com relação à produção do etanol, né? A produção, a safra da cana-de-açúcar pode ser prejudicada com relação a essa questão de fertilizantes, ou ainda é muito cedo para a gente prever? Pode sim, tá, André. É uma cultura que precisa de muito agrodefensivo, pode ser prejudicada sim. O que não dá para nós mensurarmos com precisão agora é o tamanho deste estrago, tá? Mas pode sim sofrer muito impacto, tá? A exemplo de outras, como por exemplo o amendoim, como por exemplo os cítricos, né, limão, laranja, pode sofrer bastante impacto sim, tá? E também aí, no caso do etanol, a gente tem a questão dos combustíveis também, que tem um outro fator do mercado que influencia. Muito bem, conversamos com André Damasio de Mello, assessor de investimentos da UIT e especialista em commodities. Muito obrigado, André, pela entrevista. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço, fico à disposição. Agora 10h30.